bem, meus amigos, é com a grande preocupação que eu digo para vocês que o telefone aqui hoje está com problema. E isso para mim é preocupante, porque eu fico sem ter o retorno dos nossos amigos ouvintes. Mas vamos tocar a programação, que pode ser que eu diga aquilo que vocês gostariam que eu dissesse. Meus amigos, o DEM convoca encontro em Camaçari para debater sucessão estadual. Essa é a primeira notícia que nós vamos falar. Nós aqui no programa Simara Ellery, da sua Camaçari TV, o seu canal 33, neste dia 4 de abril de 2014, uma sexta-feira. Bem, o Partido Democrata promove nesta sexta-feira, às 7 horas da noite, na Câmara Municipal de Camaçari, um encontro estadual da legenda para debater as eleições deste ano. O evento, comandado pelo presidente regional do partido, o deputado estadual Paulo Aze, vai então agregar lideranças, principalmente da região metropolitana, e aqui, a partir de 12h30, nós vamos ter o vereador Elinaldo falando para todos vocês e convidando também a comunidade a se fazer presente. E o evento, de acordo com a assessoria da sigla, o objetivo é criar as condições políticas e eleitorais para fortalecer o grupo liderado pelo prefeito de Salvador, ACM Neto, e pelo ex-governador Paulo Souto. Já que estamos falando sobre isso, eu quero dizer para você que hoje é um dia que a gente chama, como na época da Segunda Guerra Mundial, o dia D, o dia decisivo. É um dia importante para as oposições. Vão largar ou não vão largar? Vai ser dada a largada ou não? Não dá mais para esperar tanto. Com isso, o governo já está há um mês à frente. Mas o que eu quero dizer? Eu me recordo, porque vivo em cima de notícias, informações, que no começo dos encontros das oposições, Gedel chegou até a dizer que o candidato a governador era ele, mas só abriria para Paulo Souto. Então, qual é o caso? Então, não valeu aquilo que o Gedel disse? Mas o Paulo Souto ficou não quero, não quero, não quero, e o Gedel se entusiasmou com não quero. Mas o Gedel havia dado uma entrevista dizendo que abriria somente a candidatura dele a governador se o candidato fosse o Paulo Souto. Bom, tiveram já um encontro. O Gedel não foi pego de surpresa, não. No último encontro, ele já tinha saído, já sabendo que seria Paulo Souto o candidato. Ora, as pesquisas estão apontando. Então, o que se há de fazer? Se você estiver falando em voz vibrante, eu posso até dizer para vocês, a voz mais vibrante seria a de Gedel Vieira Lima. Mas acontece que está lá na Bíblia, né? A gente tem que ver também obras, não é só ficar em orações. Que obras você tem para mostrar? Bom, você diz, Paulo Souto fez muitas obras, foi um bom governador, Gedel foi um bom ministro. Bom, até aí vocês podem até achar que mais ou menos os dois demonstraram que sabem dirigir. Porque é importante também saber governar, saber fazer as coisas acontecerem. Mas acontece que já tinha-se também formado um quadro. Por exemplo, qualquer que fosse o candidato a governador, o vice seria o extraordinário ex-prefeito de Mata de São João, João Gualberto. Excelente
prefeito. Foi João Gualberto. Uma receita pequenininha, mas o homem parece, era um tino espetacular, sabia buscar as obras, era não, não, sim, sim, acabou. Não era de muitos sorrisos, não. Ele era de trabalho. E isso valeu. Pois bem, agora, hoje tem um encontro definitivo. Gedel, quer dizer, o líder, quem está ali organizando tudo, quem vai ser, quem está conduzindo tudo, ACM Neto. ACM Neto, Paulo Souto e Gedel. Gedel teria pedido uma quarta pessoa para ser aquela que iria, digamos, ser testemunha de alguma coisa que tivesse sido dito ali. Aceito. Mas acontece que estão dizendo, hoje eu encontrei com um jornalista, eu gosto muito de ouvi-lo, e ele me disse, Simara, o problema é o seguinte, o governo está aí para poder criar boatos e tentar esfacelar um pouco essa união das oposições. Mas o que se diz é que Gedel poderá, poderá fazer duas colocações nesse encontro de hoje. Ele pediria 2 vagas na majoritária. Eu disse 2? 2 vagas. Indicaria o vice-governador e indicaria o senador. Uau! Aonde fica João Gualberto? Bom, o PV teria a Célia Sacramento também, que já se Gedel não aceitar, estaria sacramentada. Iria o PV para lá. Então, o que é Gedel? Tem um detalhe. Tem um detalhe. O PMDB elegeu 2 deputados federais. 2. O mais votado entre os 2, o irmão de Gedel, Lúcio Vieira Lima, porque ficou com o reduto de Gedel. Eu até disse, Gedel tem lá, ele podia ter olhado, se baseado num grande político chamado Ulisses Guimarães, que sempre se elegeu deputado federal, mas quando as pessoas diziam, eu vou votar no senhor, ele dizia, em mim mais não, eu gostaria que você votasse em tal candidato do PMDB. Ele nunca quis ser o mais votado. Ele queria uma bancada, mas uma bancada escolhida até por ele mesmo, aquele que ele achasse que fosse o melhor entre os PMDBistas que tivessem ali. Mas não, ali foi tudo ali, exatamente na panela, os votos ali para Lúcio Vieira Lima. E aí, se o Gedel não fizer uma boa bancada, ele está enterrando o PMDB na Bahia. E os deputados estaduais, ou os que querem se candidatar, e os estaduais e os federais, estão preocupados também com isso. Se não nos elegermos, como é que ficamos? Então, pronto. Vamos ver. Então, isso tudo nós já sabemos quando chega-se nos finalmente. Os entretantos, nós todos sabemos como são as coisas. Mas na hora de dizer, de pedir, e do tá resolvido, bater o martelo, muita água passa por baixo dessa ponte. Só que dizem que a ACM Neto ainda vai transferir para o dia 8, se o Gedel não decidir hoje, ele ainda espera uma colocação de Gedel até o dia 8. Mas se Gedel estaria elegante, light, falando com aquela firmeza dele, mas deixando a porta entreaberta. Pois é. Então, as coisas, vamos ver como as coisas vão acontecer. Uma vez, Antônio Carlos Magalhães disse para mim, e disse para vários outros políticos, quando ele conversava, ele dizia muito, não sou eu quem ganha a eleição.
a oposição não se entendem, não marcham juntos, então rompem, não fazem acordo, eu ganho. É isso que pode acontecer com o PT, com o Rui Costa. Eles estão assistindo nervosos, porque o governador disse que viajou, foi passar umas fériasinhas, está na Argentina. Nada, ele está fora do contexto, estudando tudo. O que ele pode fazer para poder se dedicar à campanha do seu afilhado Rui Costa? Não vão brincar, vão lutar. Então, nós estamos aqui vendo em que isso vai dar. Agora, espero que o governador Paulo Souto, candidato a governador Paulo Souto, não tenha ainda a pose de governador, tome atitude de candidato, se fazer presente em eventos, estar mais junto do povo, da comunidade, porque quando a gente é governador, autoridade por muito tempo, tem que se autopoliciar, porque às vezes acha e fica uma turma no entorno que não deixa encostar. E isso é que precisa acontecer e precisa ser um homem mais do povo, mais popular. Pode ser um grande governante, mas não chegou junto, às vezes a comunidade também se assusta um pouco. Embora a situação não esteja tão tranquila para as oposições. Aqui na Câmara Municipal de Camaçari, as coisas estão um pouco nervosas também. Estamos vendo isso. A cada dia estamos vendo a cidade de Camaçari também nervosa. E a Câmara não esconde o clima de desconforto entre os parlamentares, funcionários, inclusive ali a plateia, podemos até dizer assim. Os ânimos exaltados, discursos associados à educação, saúde, segurança. Então, tudo isso agita muito a comunidade. Sabe-se que o presidente da casa, o Theo Ribeiro, tem cobrado do público cumprimento do protocolo, pedindo para que não se manifestem enquanto os vereadores estiverem usando da palavra para não atrapalhar o raciocínio. Bom, mas nada disso tem adiantado. É lógico que a insatisfação vem, como eu já disse, do fato da proximidade das eleições. As oposições colhem e tornam públicas toda e quaisquer ato falho, desde omissões de governo, recursos mal aplicados, licitações com resultados que acreditam fraudulentos, até as insatisfações do funcionalismo público. O plenário vai em busca de explicações para esses atos falhos. Então, tudo nós já sabemos. Se o telefone tivesse aqui aberto, vocês diriam o quê? A saúde que não cura, nem trata, que não tem medicamentos, criticar o hospital, posto de saúde imundo, denúncias que não conseguem, vão denunciar aqui que não conseguem fazer exames, por mais corriqueiro que sejam esses exames. Estão indignados com a falta de médico, da dificuldade de marcação de consulta. Seria isso que eu estaria ouvindo aqui nesse momento. Como também na educação, matagal nas escolas, os livros que ficam, o aluno não pode levar para casa porque a outra turma vai pegar o mesmo livro, professores insatisfeitos, tudo, nós sabemos tudo isso. A revolta nas polícias, policiais civis e militares, que que estão ali, a própria polícia, que além da fragilidade do seu armamento, se comparado ao arsenal bélico e poderio do marginal, é até desigual tudo isso, marginais estão bem mais aparelhados, e sem contar com a insatisfação salarial. Então, isso, esgoto. Não há satisfação. Aí ficam as turmas na Câmara. Um lado defendendo a oposição e o outro lado defendendo a situação. Então, a realidade é o que nós estamos vendo. Um lado aplaude e o outro vaia. Na plateia, duas realidades. Um lado defende seu pão, o seu vereador, seu governo, o outro está desempregado, vive apertado, busca o direito de viver. Um lado está felicíssimo, outro decepcionado, desejando que o tempo passe rápido para ver se as coisas mudam.
Um lado luta para permanecer, para se eternizar. O outro lado se empenha para chegar à sua vez. Uns vão denunciar, outros vão explicar. Uns vivem a realidade de hoje e outros buscam a realidade do amanhã. Então, isto aqui é o que acontece aqui em Camaçari. Aí dizem que ontem, uma pessoa deu um murro na cara de outro quando terminou a sessão. Foi. Agora, dizem que o que levou o murro era ligado ao Marcelino, que seria o Francilis Luiz, um rapaz que foi seminarista, tem 31 anos, pacífico, calmo. O que deu o murro seria ligado ao Jorge Curvelo. Foi. Não sei a quem foi ligado. O fato é que as coisas estão acontecendo dessa forma. E não é bom que isso aconteça, mas é um sinal de que as coisas não estão boas. Não estão boas. Ninguém está satisfeito, né? Então, está aí, senhor prefeito, o senhor abre os olhos agora, ou as coisas vão se complicar muito mais. Bom, recebemos uma carta, ausência de forro nas camas das UPAs de Camaçari, está expondo pacientes à contaminação. Está aí, problema de saúde, pelo menos nós temos aqui uma pessoa de Camaçari dizendo que hoje, aliás ontem, dia 3, quinta-feira, enviou aqui fotos mostrando como são tratados os pacientes na ala de enfermaria da unidade de pronto atendimento, 24 horas, localizado no bairro da Bomba. Eu tive lá tomar uma vacina, estava tudo limpinho, né? Mas foi só vacina, eu não pude verificar mais outras coisas. E de acordo com o registro fotográfico feito pelo leitor, pela leitora, as camas não têm nem sol, nem mesmo aqueles papéis descartáveis, o que seria o ideal para serem substituídos depois que a pessoa vai examinada. Aí você deita ali, naquela cama, não tem nada. Quando levanta, deitam a outra pessoa. Se quem levantou estiver doente, vai contaminar a outra. Se deitar uma criança, vai contaminar. Então, está certo ou errado? Está errado, nem aguinha tem para o povo tomar. Então, isto é um problema. Outra coisa, Monte Gordo. Pedimos aos governantes que olhem para as condições das ruas de Monte Gordo, porque não aguentamos mais viver no meio de tanta lama. Quando chove, a situação fica realmente caótica e a lama chega à altura dos joelhos. A rua onde a situação está mais crítica é onde foi instalada a subestação da Coelba. Pelas fotos é possível calcular como estamos sofrendo aqui em Monte Gordo. E o pior é que quando reclamamos na prefeitura, pessoas dizem que esta rua já está asfaltada. Gente, já está asfaltada. Em que governo asfaltou? Então vamos verificar. Que o governante que colocou que asfaltou, que recebeu dinheiro para asfaltar, então vamos cobrar deles. Então está aí, portanto, a denúncia. Outra. Bom, nós temos aqui grávida em trabalho de parto, mandada de volta para casa porque falta cama no HGC. Bom, voltou a moça, foi para casa, mandaram para casa, 22 anos, primeiro filho, mas depois não aguentou, veio de volta, e se você for, dizem que a criança iria nascer, estava prevista em torno de meio-dia ou de 1h da tarde, pode ser que a mãe ainda esteja lá no meio do corredor, porque ela ficou numa maca agora no meio do corredor do Hospital Geral de Camaçari. Então a bolsa já estourou, é uma coisa triste, mas é assim a nossa vida aqui. Morador da Glebaé, descarte de lixo em lugar indevido e que há muitos dias vem causando transtorno para quem reside e passa pelo local. Então aí também, gente, é problema do próprio morador. A prefeitura não manda limpar. O lixo não passa, né? A turma está jogando a sujeira na rua. Juntou o sujo com o mal lavado, né?
nós temos que denunciar. Agora também você pergunta, e o lixo fica em casa? Tá difícil, né? Tá difícil. O relato dos moradores já fazem 10 dias que eles estão convivendo com esta situação e que ninguém toma uma providência. E que além do acúmulo de resíduos que exalam um odor indesejável, atraindo insetos, cobras, baratas e ratos, que colocam em risco a vida dos moradores e principalmente das crianças que brincam na proximidade. Aí diz a pessoa aqui, quero só ver até quando isso vai continuar. Peço a gentileza e a sensatez do órgão competente que venha até a Rua da Aroeira, também conhecido como Rua das Flores 1, no bairro da Gleba Horrível, né? Pois bem, é isso aí que nós estamos tendo que dizer para vocês e tá difícil, muito difícil. Atenção, partidos políticos. Tem até o dia 14 de abril para enviar a lista de filiados ao TSE. Os 32 partidos com registro no Tribunal Superior Eleitoral devem enviar a relação de filiados até o dia 14 de abril, via internet. A exigência é determinada pela Lei dos Partidos Políticos, a Lei 9.096/1995, que determina que as listas devem conter a data de filiação e o número dos títulos e das sessões eleitorais em que os filiados estiverem inscritos. As informações devem estar disponíveis todos os anos para a Justiça Eleitoral, pelos próprios partidos, por meio do sistema Filial Web, aplicativo que permite a interação online com o sistema de filiação partidária. Existe, às vezes, partidos políticos que, quando querem escantear um candidato, diz que o nome não foi um erro. Então, se alguém for candidato, vai lá verificar no seu partido se o seu nome já está constando na lista de que você é filiado ao partido, aquelas coisas. Então, depois de receber a relação dos filiados, o TSE inicia o procedimento de identificação das duplicidades de filiação partidária, quer dizer, destaca as pessoas que figuram no sistema como ligadas a mais de uma legenda. Então, aí vale o quê? A última legenda que foi registrada ali. Então, tudo dizendo aqui para vocês. Nós não temos nenhuma... já chegaram aqui, nosso vereador Elinaldo já está aqui presente, aqui conosco. A gente sente uma falta imensa Agora não me deram o papelzinho das matérias. Eu gostaria que a turma aqui estivesse acordando, está aqui a matéria. Nesta manhã, a empresa BASF fechou um acordo com o Sinditic. Foi ontem, hein? Então vamos ver o que foi. Vamos falar agora com Antônio Birajara, que é presidente do Sinditic, que vai contar pra gente como foi essa negociação. A negociação ela foi dura, na verdade. Nós começamos isso em maio de 2013. A gente conseguiu um abono de 8% e continuamos a luta. Em novembro a gente tornou paralisar as atividades e fomos mais uma vez ao tribunal e conseguimos lá um abono de 15%. E dessa vez a gente tornou a voltar ao tribunal e lá a gente conseguiu arrancar os 30% de periculosidade. E esses 30% ele vem com toda a sua totalidade, na hora extra, para quem está afastado pelo INSS, para quem recebe férias e décimo e os seus vencimentos. É 30% de periculosidade. E a Justiça reconheceu a periculosidade aqui na obra da BASF e o Sinditic pode sair tranquilo. E hoje aqui a gente só está comemorando com a classe trabalhadora que acreditou e que o Sinditic foi lá e conquistou. Então é uma fase para novas conquistas agora. Com certeza. Você que é um jornalista mulher e que sou pai de 3 mulheres, 3 filhas mulheres, irmão de mais 3 irmãs mulheres, a minha luta aqui agora é pela campanha salarial, que a gente tem data base em 1º de maio, e mais emprego para as mulheres daqui da região, inclusive a cidade que moro e que me formei, que criei, que tenho família em Camaçari. Mulheres, a minha luta agora é data base, 1º de maio, e mais emprego para as mulheres de Camaçari. Nós temos moradores do POC 3 sem água. O que eles têm a dizer para a gente? Vamos botar só um pouquinho dessa notícia?
Estamos agora na laje da casa do senhor Josemi, onde ele possui mais 2 reservatórios. De quantos litros, senhor Josemi? Esse aqui de cima são de 2.000 litros, ou seja, 1.000 litros cada um. Se você olhar no outro tanque ali, você vai ver que a sujeira está muito maior do que essa daqui. Essa aqui foi feita a higiene uma semana atrás. Sou dona de casa, tenho meio mundo de roupa ali para lavar, não tem um pingo de água, os tanques, os 3 tanques, tudo seco, pagando todo mês o recibo e a água que é bom, nada de chegar. Então espero que vocês tomem uma providência nisso aí, que a gente paga, a gente necessita de água. A gente passa semana e mais semana, aparece aqui o carro-pipa e quando vem não chega aqui. E se caso a Embasa não chegar a um acordo com a gente, botar água pra gente, convoca todo mundo para procurar justiça, para tentar botar na justiça para ver o que é que acontece, né? Que é assim que não pode ficar. Pedir por favor que mande água, porque a gente tem vezes que tem dia que a gente já ficou 2 meses aqui sem água, né? E agora tá quase uma semana sem água, o carro vem, não abastece em tudo, em todas as casas. E fica difícil. Eu botei minha torneira no chão para poder a água subir, que eu deixo a torneira já ligada, né? Fica tudo vazio, não enche toda, vem fraca, só pingando e para beber também tá difícil. Ele vai voltar para a escola com fome, porque não tem. O talão de água chega todo mês, a gente paga e a água não vem. Que a gente fala direto, liga para lá, esculhamba, e ninguém vem, bota água, eles falam que não tá nem aí. Tem um rapaz mesmo da Embasa que começa a pular e esquece da gente aqui, ó. E não bota água, só bota água ninguém é amigo dele. A rua daqui de trás, todo dia vem água, porque quem trabalha na Embasa, bota água, agora a gente não bota. Desde 2009 que a gente fica sem água aqui. Desde 2009. E tá pior do que o sertão aqui, viu? Aqui tá pior do que o sertão. A rua vizinha cai água e a nossa rua não cai água. Eu lembro que desde 2012, 2011, aqui nessa localidade não cai água de jeito nenhum. A gente passamos o ano todo sem cair água. E hoje a gente tem aqui mais umas 3 semanas sem cair água. Nós temos 3 tanques em casa sem cair uma gota de água. Isso é um absurdo porque a gente sabe que a gente necessita. E quando o carro-pipa vem trazer água, traz a água ainda suja para tomar, para a gente utilizar água suja. Isso é um absurdo. Vocês que estão nos escutando, tomar vergonha na cara e saber que nós necessitamos de água. Eles estão pagando água e sem obter a água que vocês estão cobrando da gente. Isso é um absurdo. Bem, na verdade, a crítica, você já está sabendo, são muitas. E a gente não sabe o que fazer, porque o órgão responsável não toma providência. Ninguém olha pelo nosso bairro, ninguém olha pela sociedade, digamos. A gente para sair para trabalhar já é um sufoco, porque muitas vezes a gente tem dificuldade de lavar nossas próprias roupas para utilizar, para sair para tomar banho, para pegar um ônibus, um buzu. A gente tem dificuldade devido à falta de água. É lastimável a situação que a gente se encontra. Há muito tempo que vem passando isso, que a gente vem convivendo com isso e ninguém toma providência. Pelo amor de Deus, alguém tem que tomar providência sobre isso. A gente não aguenta mais viver nessa situação. Não, filho, porque a gente leva mais de 8 dias aqui, sempre que você chega água, um bocado de criança, a gente fica sem lavar roupa, o carro-pipa passa, às vezes deixa a água, às vezes não. Aí pronto, fica um bocado de menino, a gente carrega na casa para poder beber e pronto, a água não cai aqui. Passa mais de 8 dias, de 15 dias e pronto, ele fica sem água. Não toma banho, não lava um prato, sem fazer comida, sem nada. Casa do senhor José Josemi, que vai contar pra gente o que ele teve que fazer para driblar a falta de água. Bom, como você pode ver aqui, ó, eu tive que comprar mais recipiente para armazenar água, onde não para beber, que não cai água para beber aqui, praticamente cai uma vez por semana, e isso aí eu tenho que acordar várias vezes à noite para parar. Como você está vendo aqui, eu armazeno nesses vasinhos aqui porque eu não tenho condições de estar comprando água para beber e a Embasa não me fornece. A água que a Embasa fornece não é uma água limpa, é uma água já chega com sujeira, que se você subir na laje e olhar nos outros reservatórios lá em cima seco que estão, vocês vão ver que já tem sujeira dentro. Não é sujeira de falta de higiene minha, e sim da água suja que vem. Mostra pra gente o poço artesanal que o senhor teve que fazer. Eu estou tentando fazer, meu irmão está me prestando dinheiro, que minhas condições financeiras não é boa. Eu estou tentando fazer, não eu fazer, estou pagando para fazer porque eu não tenho condições de fazer fisicamente. Por outros... Olha, meus amigos, nós depois vamos até novamente passar esse problema da falta d'água, porque é muito doloroso para nós. Mas chegou aqui
dois membros da comissão do STT, que estavam aí, estão muito insatisfeitos com a forma como são tratados pelo governo, né? Pela gestão de Adhemar Delgado. Então, temos hoje uma notícia. Eles quiseram cortar o salário de vocês, tanta ameaça. Como é que estão as coisas? Boa tarde, telespectadores. Boa tarde. Olha, eu quero só dizer, Mara. Correia Meu nome é Agente Correia, sou membro da comissão, Agente dos Santos, também membro da comissão da campanha salarial. E primeira coisa é o seguinte, o governo está trazendo para a mídia, né, a impressão, o governo, na verdade, a SCT está trazendo para a mídia a impressão de que está negociando, mas por trás, né, pelos bastidores, está tendo uma outra situação. Sim. Recentemente, início do mês, tivemos nossos salários cortados, teve colegas que recebeu até 22 dias de falta, teve um colega do administrativo, por não ter falta no mês, por não ter como tirar falta, porque é ponto eletrônico, tirou do mês de dezembro, entendeu? E agora, ontem, a gente teve a notícia, né, foi abordada pelo oficial de justiça, entregando para a gente uma cópia de um processo que a SCT entrou na justiça contra a comissão, tentando ilegitimar tanto o nosso processo de greve quanto a comissão, né? Porém, eles não tiveram êxito, né? A justiça só fez pedir que a gente mantivesse os 30% na rua, como a gente declara desde o início, né? Respeitando a população. Com certeza a gente sabe que nosso trabalho é de essencialidade para a população. Nós mantivemos os 30% na rua e outra situação, né? Ele declarou também no próprio processo que estava os 100%, né, em greve. E aí fica aquela contradição. Ele diz uma coisa na justiça e, na verdade, vem para a mídia dizer outra. Entendeu? A gente veio aqui para falar para a população, para agradecer o apoio da população e dizer o seguinte, que nós também queremos já fim desse processo de greve, porque não é interessante para os servidores, não é interessante para a população, e a população é mais prejudicada nessa situação. A gente pede que o prefeito se sensibilize, na verdade, com essa situação. O prefeito faça uma intervenção. A gente entende que ele delegou, né, ao secretário de governo, mas que ele participe mais, porque é de interesse tanto dos servidores quanto de interesse da população, na verdade, de resolver esse problema. Da própria prefeitura também, que deve querer que as coisas ocorram na normalidade, na satisfação de todas as partes, né? E que não está agindo com honestidade. Quando passa a prefeitura não agir com honestidade, a gente se sente inseguro, né? Porque não é isso que a gente quer. Então, são duas formas de agir, de trabalhar, e isso é doloroso para a população. Com certeza, né? E na finalidade a gente vem aqui é o seguinte, é para a gente também tentar sensibilizar o prefeito saber de fato o que é que está acontecendo. E o Adhemar entende, que os servidores não aguentam mais. Secretário de administração. Com certeza, nós estamos 14 dias em greve e não tivemos nenhum retorno, não tivemos nenhuma resposta significativa e a população está sofrendo na rua. Entendeu? A gente pede à população, né, um pouco de paciência, a gente pede desculpa por esse transtorno, mas a gente está brigando hoje para melhorar, na verdade, a qualidade do serviço prestado. Vocês querem, buscam melhoria salarial, não é isso? E condição de trabalho. Justamente, né? E o que está entravando, na verdade, é a condição de trabalho. A melhoria salarial, ela também melhora o lado social do servidor, que ele vai para a rua prestar um melhor serviço. Mas a condição de trabalho é isso que dói. Que é o principal. A condição de trabalho é o principal e reflete na população, né? A gente, há um tempo atrás, estava conversando que tem o todo aqui da Passarela, que é um ponto de ônibus, que vai fazer 5 anos. Então, assim, são coisas que a população vem sofrendo, a população passa horas e horas, né, no ponto de ônibus e a gente está tentando, na verdade, ajudar a população nesse sentido. Foi não. Bom, você quer dizer alguma coisa também? Quero sim. Nós queremos agradecer, toda a comissão quer agradecer a participação aqui no programa. Luiz Santos. Exato. E também convocar toda a população para a grande passeata que vamos realizar na segunda-feira, às 8 horas da manhã, saindo da prefeitura. Todos os grupos estão convidados para ir participar dessa passeata pacífica. E na terça-feira nós vamos acampar na prefeitura, devido ao secretário Sérgio Paiva ter informado que nós vamos só sair de lá com o resultado final. Nós pretendemos resolver esse problema e estaremos dispostos a acampar lá na prefeitura. Pois é. Que termine da melhor maneira para todos, né? Que teremos até que comemorar. Agora só vou pedir um favor aos meus amigos. Nada de pneu queimado. Muito bem. Então agora, muito obrigado por vocês terem vindo até o programa. Isso é na certeza de que nós estaremos sempre com as portas abertas para todos vocês quando vêm reivindicar os seus direitos.
Muito obrigada ao Correia, muito obrigada ao dos Santos. Meus amigos, Eli Ellery vai entrevistar agora o dinâmico vereador, Elinaldo, que está aqui, que veio fazer um convite a toda a comunidade. Vocês vão ouvi-lo, não vou falar mais nada, porque ele agora precisa de tempo para poder dizer tudo aquilo que ele tem a dizer para nós, e nós estamos aqui sedentos das suas informações. Voltamos já já. Programa Contato Direto, de segunda a sexta-feira, das 11 às 14 horas. E conta com a equipe entrosada, antenada, conectada com as questões do povo e com o rumo da sociedade. Participe conosco. O número é 3627-1767. É a sua 88 FM. Exibido no canal 33, Camaçari TV, às 12 horas ao vivo e com reprise às 19 horas, o programa Simara Ellery é a voz do povo de Camaçari e região, preenchido com entrevistas dinâmicas, autoridades políticas e com conversas com a população. O programa escuta o povo e o mantém informado, tratando também de assuntos como cultura, esporte, lazer e muito mais. O programa Simara Ellery veio para inovar o conceito de publicidade e divulgação da sua empresa ou evento, transmitido tanto na TV quanto na internet. Na próxima consulta médica, peça um teste de hepatites. Isso pode salvar sua vida. Milhões de brasileiros estão infectados com as hepatites B e C. E por não apresentar sintomas, um desses infectados pode ser você. As hepatites destroem o fígado, provocando a cirrose, o câncer e a morte. Descubra a infecção quando ainda tem possibilidade de cura. Uma campanha do grupo Vontade de Viver. Programa Contato Direto, de segunda a sexta-feira, das 11 às 14 horas. E conta com a equipe entrosada, antenada, conectada com as questões do povo e com o rumo da sociedade. Participe conosco. O número é 3627-1767. É a sua 88 FM. Exibido no canal 33, Camaçari TV, às 12 horas ao vivo e com reprise às 19 horas, o programa Simara Ellery é a voz do povo de Camaçari e região, preenchido com entrevistas dinâmicas, autoridades políticas e com conversas com a população. O programa escuta o povo e o mantém informado, tratando também de assuntos como cultura, esporte, lazer e muito mais. O programa Simara Ellery veio para inovar o conceito de publicidade e divulgação da sua empresa ou evento, transmitido tanto na TV quanto na internet. Programa Contato Direto, de segunda a sexta-feira, das 11 às 14 horas. E conta com a equipe entrosada, antenada, conectada com as questões do povo e com o rumo da sociedade. Participe conosco. O número é 3627-1767. É a sua 88 FM. Estamos de volta no momento de entrevistas do programa Simara Ellery, pedindo licença a você, porque hoje é sexta-feira, dia da cultura, dia que nós normalmente trazemos aqui alguma banda, alguma coisa ligada a essa área, mas em função de um evento que vai acontecer na nossa cidade, inclusive com a presença marcante de alguns políticos aqui da Bahia, né? Possivelmente Paulo Souto, a expectativa de que talvez venha o ACM Neto. Nós estamos então aqui no estúdio com o vereador Elinaldo, para conversar sobre essa prestação de contas que ele vai fazer a respeito da conduta dele no mandato como vereador aqui em Camaçari. Então, seja bem-vindo, Elinaldo. Boa tarde, Lai. Boa tarde, telespectador do programa Simara Ellery. É um prazer enorme estar sendo entrevistada por Eli Ellery e estar aqui participando, né, junto com o público do programa que faz esse programa ser tão bonito. Olha, na verdade a gente quer uma prévia também. O que vai acontecer hoje à noite? O que você está pensando? Como é que vai acontecer? A gente sabe que tem um limite de pessoas que podem caber ali dentro. Eu acho que são 300 pessoas no auditório da Câmara de Vereadores.
conta pra gente o que você está planejando para hoje à noite. Ora, é assim, eu respeito muito o público que me acompanha, meus amigos, minha família, meus assessores. Então, há muito tempo vem pedindo do vereador a minha prestação de conta. Muitas vezes que nós temos que apresentar o que a gente faz no dia a dia. E o que nós estamos pensando para fazer daqui também para frente. Então, foi uma decisão da nossa equipe, uma decisão dos nossos amigos, uma decisão do nosso eleitorado, uma cobrança que o povo me cobra na rua, para eu fazer essa prestação de conta. E também é para apresentar o que nós pensamos futuramente, politicamente, e com o mandato de vereador. Hoje nós esperamos lá hoje lideranças importantes do Estado, como o pré-candidato a governador Paulo Souto, como prefeito de Salvador, Assemi Neto, como prefeito de Feira, Zé Ronaldo. Nós temos uma preocupação, porque hoje eles têm uma reunião importante pela tarde, essa reunião pode se estender, mas até o momento está tudo confirmado. E será uma festa, porque é um pedido da população. Eu vou estar lá também mais próximo do nosso eleitorado, próximo do povo de Camaçari, aquele que no dia a dia vem me conduzindo a fazer o meu mandato, me ajudando a fazer política no meu município. Seu candidato a deputado federal também vai estar presente, eu acho que é o Paulo Aze, se não me engano. O prefeito de Salvador, que é o comandante do processo eleitoral, logo após ele ter assumido a prefeitura de Salvador, ele diz a importância que é o município de Camaçari e que a gente precisaria apresentar uma chapa alternativa contra o PT em 2014. E aqui nós sempre apoiamos para deputado federal, nós apoiávamos o prefeito de Salvador, Assemi Neto, aonde agora ele deu a missão a Paulo Aze para vir para Camaçari, né, comandar esse processo. E nós estamos trabalhando para reunir as condições políticas para Paulo Aze fazer aqui em Camaçari uma casadinha. Paulo Aze, deputado federal, e Elinaldo, deputado estadual. Mas nós temos que respeitar os partidos de oposição, temos que respeitar a população, ver se é isso mesmo que a população quer. Nós não podemos colocar projeto de partido como prioridade, nem projetos pessoais. Tem que ser um projeto do povo de Camaçari, tem que ser um projeto daquelas pessoas que militam na política de oposição em Camaçari, que moram e vivem aqui. Se isso for uma missão e for concretizada, eu com certeza estarei pronto para ir para esse enfrentamento, para enfrentar o PT em 2014 e projetar o partido para enfrentar o PT em 2016. Qual o principal projeto que você vai mostrar ao povo? O que você fez, Elinaldo, nesse período em que você estava como vereador? Olha lá, eu na Câmara procurei fazer aquela principal atividade do vereador, que é fiscalizar o uso do dinheiro público. Porque projeto de lei de impacto, nós temos feito indicação. Porque vereador não pode fazer projeto de lei que onere a máquina, que gere custo para a máquina. Como eu fiz uma indicação pedindo à Universidade Pública Municipal do nosso município. Esse projeto tem que ser uma indicação, porque eu não posso fazer o projeto, porque ele gera despesa para o município. Então foi feita uma indicação. No decorrer do meu mandato, também pedi a instalação do nosso hospital público municipal, que hoje também o vereador Júnior Borges, o vereador Jorge Covelo, vem encabeçando essa briga. Pedi também a maternidade do nosso município, mas eu acho que o que o pessoal mais cobra do vereador Elinaldo é minha atuação na Câmara, é aquela minha questão de ir ao Tribunal de Contas, né, checar as contas do município, ver onde tem gastos estranhos, onde tem gastos exorbitantes. E foi nos meus 5 anos que o que eu fiz foi tentar barrar a corrupção no nosso município, uma tarefa muito difícil, porque a gestão do município é grande, o nosso tempo no tribunal é muito curto, mas na medida do possível, do que eu posso fazer, eu tenho barrado algumas corrupções no nosso município, né? Como já barrei corrupção na Secretaria de Obra e de Esporte, que tinha um contrato de mais de 2 milhões de reais para fazer melhoramento nos campos, aonde eu percebi que eu tinha gasto 1 milhão e 200 e nenhum campo tinha melhoria ainda. Em manutenção de vias, um contrato de mais de 40 milhões de reais, aonde não condizia com o melhoramento que tinha na nossa cidade. Recentemente, fiz a denúncia da Secretaria de Eventos,
aonde o coordenador de eventos, seu Marcelo Maia, em 2013, ele credenciou 3 produtoras novas com os mesmos endereços, onde essas 3 produtoras, que é onde nós provamos que é ligada à família Maia, que é da deputada Luísa Maia, já tinha faturado mais de 3 milhões em 7 meses. Onde também fizemos uma denúncia na educação, onde em 2010, onde o prefeito Caetano era prefeito, em reforma de escola, na época ele gastou 18 milhões em reforma de escola, onde na época, para a construção civil, para a prefeitura, o metro quadrado custava R$1.000. Aí você calcula, e lá, R$1.000, uma sala de aula tem 60 metros. R$1.000 vezes 60 metros, uma sala de aula custa para a gestão pública na época R$60 mil. Cada sala de aula cada escola teria 10 salas de aula. Aí você bota 60 mil vezes 10 salas de aula, R$600 mil. Você multiplica 600 mil vezes 30 escolas, daria por dinheiro, daria 18 milhões de reais. O dinheiro que gastou em reforma, daria para fazer na época 30 escolas novas, e o prefeito gastou 18 milhões em reforma de escola. Então o nosso município hoje, você observa que nenhum setor da gestão pública funciona. Se a saúde pública está o caos, na educação está aí a dor de cabeça, segurança pública, a violência vem crescendo porque não tem investimento na cultura, não tem investimento no esporte, não tem investimento em cursos técnicos para qualificar nosso jovem para o mercado de trabalho. E nesse sentido, por que não funciona? Porque o dinheiro de Camaçari é feito para financiar o projeto político do PT. Em Camaçari nós sempre enfrentamos aqui o projeto familiar do ex-prefeito Luiz Caetano. Foi assim na eleição municipal de 2008, onde ele elegeu 2 sobrinhos, elegeu sua esposa vereadora, fez ela presidente da Câmara, se elegeu prefeito. Na eleição seguinte, em 2010, ele lançou a mulher dele deputada estadual, onde conseguiu 55 mil votos fora, só 25 mil no nosso município. Então, a gente percebe que está usando a máquina pública para fazer política, porque não tem como ela ter 25 mil votos em Camaçari, onde ela milita, e ter 55 mil votos fora de Camaçari. Por que teve esse voto? É porque ela é bonita? É porque ela tem trabalho lá? Não. É usando o poder da máquina pública. E agora nós temos que abrir o olho e fiscalizar mais ainda. Porque nós estamos para enfrentar aqui outro projeto familiar, que é o ex-prefeito Luiz Caetano e a mulher dele, Luísa Maia. Um é candidato a deputado federal, que é Luiz Caetano, e ela é candidata a deputada estadual. Quanto vai custar isso para o nosso município? Então lá hoje, eu vou procurar mais, vou apresentar minhas indicações, meus projetos, mas mais a minha atuação na fiscalização do uso do dinheiro público. Olha, eu queria saber se precisa ter coragem para entrar nesse processo. Porque muita gente, quando vê que realmente tem que bater, desmontar. Nesse ponto, Elinaldo, a gente até tem alguns elogios à própria presidente da República, que apesar de ser do PT e também estar envolvida em algumas situações, mas ela tem deixado o barco correr. Ela tem deixado a transparência tomar conta de alguns setores da administração do governo federal. Mas tem que ter coragem. Porque nesse ponto a Dilma tem sido corajosa em alguns aspectos. Agora eu estou falando, enquanto ser humano, você, independente de partido, você está tendo que tirar essa coragem da onde? Para enfrentar essa estrutura que você está vendo que não está adequada, mas quando se mexe com dinheiro, com mulher, né, e com política, a gente sabe que isso mexe nas entranhas das pessoas e as pessoas são capazes de muita coisa a partir disso aí. Olha lá, eu não gosto de falar dessas coisas, mas minha vida eu entrego a Deus. Mas recentemente o grupo que está aí tentou várias vezes me levar por outros caminhos, achando que eu ia vender o sonho das pessoas, que eu ia me desmoralizar perante o povo de Camaçari. Eu não sou apegado a dinheiro, não sou apegado a poder. Eu fui eleito para respeitar aqueles eleitores que votaram em mim, que confiaram em mim. Faço a política eu ouvindo a população, e essa minha população é que tem me incentivado. Então hoje eles já observaram que dinheiro não me compra, eles têm partido para ameaça, né? Já teve vereador me ameaçando de me dar porrada, já o ex-prefeito Luiz Caetano vem anunciando aí em várias redes sociais, em rádio, que tem um dossiê contra mim, que está preparando um dossiê contra mim. Outros ameaçam, abre meu olho, pobre do PT, que é para abrir o olho, que esse pessoal paga o poder, é capaz de tudo. Mas eu só tenho 2 caminhos lá. Ou eu enfrento ou eu desisto. E é bíblico, nós não podemos desistir. Nós temos que enfrentar
e nós temos que ficar sob a proteção de Deus e pedir força ao povo, que é o dia a dia vem me fortalecendo, vem me dando energia para enfrentar essa dificuldade do dia a dia. Olha, eu quero avisar as pessoas que estão em casa que porventura estejam hoje tentando ligar aqui para o nosso programa por uma questão interna. Nós hoje estamos sem o telefone aberto, disponível para vocês. Não tem nada a ver com o Elinaldo, não tem nada a ver com... Mas é um problema interno que está acontecendo com a linha e hoje você não vai conseguir falar com o programa, infelizmente, viu, Elinaldo? É sua presença, mas eu fui informada agora há pouco, né? A GVT, um problema com a GVT. Olha, outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, o governo está acusando vocês de estarem usando a questão da saúde para fazer politicagem. E aí a gente sabe também que tem uma CPI da saúde que está faltando somente uma assinatura para poder começar a acontecer aqui na Câmara de Vereadores. Eu queria que você comentasse as palavras do governo. Eu acho que o governo devia respeitar o povo de Camaçari, não é nem o vereador Elinaldo, nem a oposição, porque a saúde está um caos aí, todo mundo está vendo, e fazer politicagem, nós temos que fazer nosso dever, rapaz. Às vezes, eu acho que nós estamos fazendo há pouco. Eu conheço a prática do ex-prefeito Caetano, ele se elegeu com o pedágio da linha verde. Ele ia para lá fazer política lá, botar piquete. Hoje acabou. Eles que faziam politicagem, que faziam factóide político para aparecer. Hoje nós estamos falando de uma realidade lá. A saúde do município não funciona. A Secretaria de Saúde se arrecada 150 milhões de reais. Eu não tenho nada contra o secretário Vital, né? Mas ele não está ali sozinho, ele está rodeado de pessoas misturadas de tudo que é parte do governo. Então, é preciso que se abra o olho. Como é que uma secretaria tem um orçamento de 150 milhões de reais e a coisa não funciona? Então, nós temos que fazer o nosso papel. A CPI é um instrumento importante para se fiscalizar o uso do dinheiro público. Nós estamos fazendo o nosso papel, não é politicagem, não. Nós estamos falando a verdade. Politicagem é quando você fala mentira, é quando você planta mentira. Então, a saúde pública do município não funciona. Eles estão se apegando à sessão que o vereador Jorge Covelho se irritou com a sessão. Eu queria até saber exatamente como é que foi essa polêmica, ao seu ver, do que aconteceu exatamente ali na quarta-feira. Ao ver, com todo o respeito que eu tenho ao secretário Vital, ele já teve momentos melhores atuando na saúde pública, mas está passando um momento complicado. Foi para a Câmara sem papel, não apresentou nada. Não apresentou o planejamento para a saúde pública, o que ele vai apresentar para melhorar. Vem com uma conversa antiga, que não se faz cirurgia eletiva, porque nós não temos aqui uma unidade que possa fazer legalmente, porque as clínicas não aceitam. Então o povo está cansado disso. O vereador realmente se irritou, não ficou satisfeito, porque ele estava presidindo, tumultuou a sessão. Então, é coisa desse tipo, Eli, que a gente tem que avaliar. O público está aí para avaliar. Não se trata de politicagem. Politicagem não se inventa mentira. Com relação, Elinaldo, a história que o pessoal está comentando de que a plateia aplaudia o secretário Vital. Por que essa plateia aplaudia o secretário da Saúde? Olha, o público que aplaudia devia estar satisfeito com a apresentação do secretário Vital, não tenho nada contra. Eu respeito todas as opiniões, entendeu, Lai? Sendo verdadeira. Tinha povo nessa plateia? O povo estava nessa plateia? Olha, tinha servidores e tinha povo também. Agora, naquela sessão, eles fizeram uma mobilização e realmente tinha bastante servidores públicos. E a insatisfação do vereador Jorge Covelho é porque não estava só os servidores da saúde. O da saúde tinha que estar lá mesmo. Mas eles fizeram uma mobilização em toda a máquina pública para estar presente naquela sessão. E eu acho que isso criou um desconforto na sessão. Posso dar uma sugestão que eu não sei se é legítima, só vocês que são vereadores lá, que podem saber se isso seria viável. Por que vocês não estabelecem o número de pessoas, já que o local é limitado, são só 300 pessoas? Por que não se estabelece, por exemplo, Elinaldo vai ter 30 senhas, fulano vai ter 30 senhas, ou alguma coisa por aí? Foi lá, geralmente a plenária lá, costumeiramente fica a metade das cadeiras vazias. Então, naquela sessão, nós somos pegos de surpresa, né? Com a mobilização que o governo fez. Mas é louvável a sua opinião. Nós vamos ter outra sessão, está marcada para o dia 24 de abril, onde
nós vamos buscar um caminho melhor para que a sessão tenha um desfecho melhor, que a população precisa de uma resposta. Outra coisa, Linaldo, que a gente queria saber de você é o seguinte: como é que está a definição da chapa majoritária? Olha lá, o candidato democrata já está definido, né? Paulo Souto será o candidato do democrata para enfrentar o PT em 2014. Agora nós temos que, como eu falei, como aqui em Camaçari, tem que também se respeitar os partidos de oposição do Estado. O prefeito Assemineto tem hoje uma reunião muito importante pela tarde, onde vai estar se reunindo com líderes dos partidos de oposição, aonde eu espero que hoje saia essa decisão o mais rápido possível, até porque eu preciso deles aqui presentes para também habilitar o nosso evento. Agora também não posso deixar de dizer, para o público aí, que a sessão também vai estar lá presente o vereador Júnior Borges, vai estar lá o vereador Falcão, vai estar lá o vereador Jorge Covelo, vai estar o presidente do partido, o ex-prefeito Helder Almeida, vai estar lá os suplentes de vereador, com a professora Maurina, Délia Lima, Sargento Ramos, vai estar lá também Roberval, Niel, Binho da Pizza, Jamelão, Flávio Matos, vai estar também lá o ex-vereador Matos, o ex-vereador Guedes, o ex-vereador Gil, vai estar também o povo de Camaçari, vai estar a imprensa toda convocada, como eu convoquei. Eu estou lá, vou lá. Não vai caber todo mundo. Isso a gente sabe, né? Não vai dar todo mundo. Vocês vão botar algum telão do lado de fora? Vai ter telão. A equipe... Um toldo protegendo também, quem estiver lá. A equipe cadeiras, né? Porque se chover, como é que vai ficar? O pessoal, né? A expectativa realmente lá é muito grande. É um carinho que eu não digo nem pelo vereador Linaldo que o público tem, mas tem um carinho pela nossa equipe. A expectativa é muito grande. A nossa equipe conseguiu colocar ali 4 toldos fora da cama, vai botar um telão para transmitir tudo que está passando lá dentro. Vai ter cadeira lá de fora para o povo também sentar. Mas o que nós precisamos é realmente de apresentar à população o que nós fizemos nesses 5 anos de mandato e principalmente o que nós podemos apresentar para melhorar a qualidade de vida do nosso município. Hoje o nosso município passa um meio difícil porque o governo quer estar num desce do palanque, faz política o tempo todo e esquece de administrar o município. Há momento para tudo. A Eclesiastes 3 diz, há tempo para tudo. Há tempo para fazer política e há tempo para administrar. Só que a turma que está aí faz política 24 horas. Essa manifestação, né, esse encontro de hoje aí das pessoas vai ser mais ou menos uma prévia do que Elinaldo poderá vir a ser, caso de fato seja o candidato a deputado estadual, né, porque ainda vai passar pelos processos normais para poder de fato ser o candidato, que a gente já sabe que já é. Mas seria uma prévia do que você virá a ser como deputado estadual? Com certeza. Alguns amigos meus sabem que hoje a dificuldade que dá para fazer evento, mobilizar o público, mas eu tenho dito lá que não existe projeto de Elinaldo, nem projeto de democratas. Aí realmente é um teste, o público que vai sinalizar se a gente vai realmente ir para esse enfrentamento ou não. Quando ele fala você reunir as condições políticas, esse é um dos recursos. Recurso é pessoas humanas, é o povo de Camaçari, né? É a família, os militantes, realmente ver se eles estão preparados e querem ir para esse enfrentamento de 2014. Eu queria ter a honra de representar o meu partido, o Democratas, sendo candidato a deputado estadual. Mas não é minha vontade, não pode ser minha vontade. Se lá na frente tiver outro nome que a população escolha, como pode ser o vereador Jorge Covelo, pode ser o vereador Júnior Borges, pode ser de Falcão, pode ser do presidente Helder, por mim, não tem problema. O importante é que a gente tire essa turma que está aí, a turma do PT, que vem maltratando o nosso povo aqui em Camaçari. Bom, agora eu vou pedir, vereador, as considerações finais e o convite mais uma vez para que as pessoas compareçam, que vai ter até água lá para quem estiver também assistindo no telão, com todo, com cadeira, a estrutura vai estar montada para receber as pessoas que queiram ver e saber o que Elinaldo fez durante esse período como vereador de Camaçari. Agradecer mais uma vez a toda a equipe do programa Simara Ellery. Para mim é uma satisfação enorme estar sendo entrevistado por essa equipe. Hoje faltou a presença do público que faz esse programa ficar mais bonito ainda, mas com problemas técnicos. Fica para outra oportunidade, pedir que Deus continue dando força a vocês,
para fazer um programa melhor ainda do que é. Parabenizar todo o público que está nos assistindo, que hoje não pôde participar, mas virei aqui em outro momento. E finalizar pedindo a Deus que abençoe e dê força ao povo de Camaçari, que está passando uma situação difícil, mas que no futuro próximo terá dias melhores na nossa cidade. É isso aí. E para você que nos acompanha, continue com a gente na 88.3 FM até as 14 horas. E caso contrário, a gente se vê na segunda-feira por aqui, tá bom? Bom final de semana, que Deus abençoe todos os lares. Até lá.